Pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai lidar especificamente com a implementação do intervalo asiático. Tudo bem, o intervalo asiático, observe que não diz intervalo asiático de TIC. Eu não criei ou escrevi este conceito. Minha primeira introdução a ele foi de outro trader que mencionarei mais tarde na apresentação. Mas quais conceitos de TIC serão usados neste módulo? Vamos apresentar o intervalo asiático. Vou definir o que é o intervalo asiático em gráficos e quero ensinar a vocês como utilizá-lo em condições de alta e como utilizá-lo em condições de baixa. Tudo bem, apresentando o intervalo asiático. Agora, o que é o intervalo asiático? Bem, a ação do preço antes da abertura de Frankfurt ou da abertura de Londres pode ser muito indicativa. A do futuro movimento do preço intradiário. Agora, quando temos um viés direcional, você pode usar este intervalo asiático para construir ou enquadrar um contexto ou linha de história P. As prováveis intenções do mercado. Há uma quietude no preço muitas vezes, logo antes da oscilação do preço do impulso direcional intradiário. Você olha para o gráfico aqui à direita. Este é o gráfico do dólar australiano. Você pode ver que há uma pequena área sombra daqui e é delineada. Adicione com a caixa sombreada em cinza e eu a rotulei. Não surpreendente, a faixa asiática. Então este pequeno pedaço de ação de preço. Ok, eu realmente aprendi sobre isso com Chris Lowry e vou mostrar o que eu estava fazendo antes de AP. Render isso para que você possa ver que eu já tinha uma ideia do que o preço deveria fazer. Mas quando ouvi pela primeira vez se referir a isso em seus ensinamentos gratuitos. Ele tem um site chrislowry.com. Mudou e se transformou um pouco ao longo do tempo. Mas as pessoas que leram seu material não sabiam a quem estou me referindo. Elas não concordariam que saberiam que o que estou dizendo é verdade. Ele ensinou sobre a faixa asiática muitas vezes em ensinamentos gratuitos. Então não é como se eu estivesse tirando algo dele. Na verdade, se você não está feliz com o que vê no meu conteúdo, mas quer seguir alguns conselhos de alguém que viu muitas coisas por aí, Chris Lowry tem muitos estudos bons sobre ação de preço e seus métodos. Embora não sejam meus, há algumas semelhanças com o que Chris faz. Mas vou mostrar o que tirei dele. Este é a única coisa que realmente aprendi com Chris Lowry. Mas sim, isso não é para diminuir sua importância como professor ou o que ele sabe. Estou apenas dizendo que foi isso que aprendi com seu material. Gostei porque já estava familiarizado com o uso de consolidações em certos períodos de um período de T. Reinamento de 24 horas. Se você pegar certos intervalos, poderá fazer algumas coisas mágicas com eles. Eu ensino isso na mentoria, vai muito além do que fiz em vídeos do YouTube nos últimos 2 anos. Então o que eu gostei foi que vi muito contexto imediatamente quando vi como o intervalo é aplicado ao gráfico. Então vou lhe dar o que eu costumava fazer e como usei técnicas de entrada para fazer isso. Para que você tenha um pouco de aprendizado. Você não apenas falou sobre o intervalo em si, mas o que podemos fazer com ele, então mostrarei o que fiz com ele para incorporá-lo agora. Não estou lhe ensinando tudo o que sei sobre esse intervalo e o que fiz com ele nos últimos 10 anos. Usou mais. A implementação dele eu acho que é útil para um desenvolvimento trader. Mas tem que haver algum contexto por trás disso. O intervalo em si não produz nada mágico. Mas se você tiver um enredo por trás do que o preço deve estar fazendo naquele dia específico, isso é incrivelmente útil. Ok, então vamos definir o intervalo asiático de trabalho. O que podemos fazer em nossos gráficos para chegar aqui e chamar a atenção para ele? Bem, o intervalo começa às 19 horas. Horário de Nova York e termina à meia-noite, horário de Nova York. Agora uma inclusão ES. Especial aqui, Chris Lowry teve seu Asian Range empurrado para além da meia noite. Se minha memória não me falha, acredito que ele tinha 0h30 para mim. Os mercados financeiros Aumente começamos à meia-noite, horário de Nova York. Eu provavelmente sou muito arrogante de uma gangue com o eu estar nos Estados Unidos, mas se vocês apenas estudarem o que estou ensinando a vocês, verão imediatamente que o que estou dizendo é o evangelho no que se refere às ações de preços intradiários.
Rio só que agora todo o resto pode ser algo diferente mais no que diz respeito à ação de preços intrad. Diários acho que dominei o mercado em ação de preços intradiários então alturado rende a máxima MAI. S alta entre 19h00 ponto até meia-noite no horário de Nova York até a mínima mais baixa entre 19 horas e meia-noite no horário de Nova York. A largura do intervalo é obviamente a duração das 19h00 até meia-noite no horário de Nova York. Então vamos dar uma olhada neste gráfico aqui e vamos dar um zoom um pouco mais perto. Ok? Vou cobrir alguns pontos aqui agora mesmo. Quando você vê isso, provavelmente anda não lhe dá nenhum tipo de incito e tudo bem. Mas vou desenvolver e mostrar o quão útil ele é. Mas vamos construir o modelo com condições específicas de compra e venda mais tarde neste vídeo. Mas por enquanto, dê uma olhada no que você vê aqui. Ok? E meio que como Burns em sua mente. Seu foco deve ser zerado todos os dias às 19h. Nova York e qualquer que seja o horário na plataforma da sua corretora. Qualquer que seja o horário que sua plataforma de gráficos ou pacote mostre. Descubra que horas são as 19 horas. O horário de Nova York então encontrei o mesmo horário em seus gráficos. É onde você coloca uma linha vertical e isso começa a sessão asiática e então 5 horas depois será meia-noite no horário de Nova York. Coloque outra linha vertical e aí está seu intervalo asiático definido pela duração. A máxima mais alta e a mínima mais baixa é o que usaríamos para enquadrar o intervalo. Agora muito voodoo que você pode fazer com este intervalo. Ok, e novamente eu não estou ensinando aqui. Mas acredite em mim, isso pode levá-lo ao mais alto no poço mais baixo do dia. Algumas coisas que você tem que incorporar nisso e eu ensino isso na mentoria. Mas por enquanto vamos lhe ensinar uma abordagem muito simples de como usar isso e quando você pode entrar às negociações e não fazer nada que possa acabar tendo prejuízo se você fizer o contrário. Então vamos dar uma olhada mais de perto e remover todo o benefício de ver a ação do preço lá. Ok, agora temos o benefício da retrospectiva. Mas mesmo assim eu quero construir um entendimento sobre o que esse intervalo faz ou pelo menos minha interpretação dele. Agora eu fui capaz de ver imediatamente a importância de utilizar. Na minha opinião sobre a ação do preço durante esta faixa, o que está realmente acontecendo é que há ordens que estão chegando e elas estão se acumulando acima do mercado e abaixo do mercado em relação a essa faixa e também está construindo um sentimento de mercado agora essa compressão da participação N. O mercado começa a se acumular cada vez mais perto até chegarmos à meia-noite em Nova York. Assim que cruzarmos a meia-noite em Nova York estaremos em terreno fértil para o movimento de preços. Vamos assumir que todos neste público ouvinte estão familiarizados com canais OK ou faixas de negociação. A ideia é acima desta faz. Haverá ordens de compra. Esses odores de compra vão agir como artistas de fuga OK. Em outras palavras, leis não são astutos para saber como comprar quando é um preço baixo ou tecnicamente sobrevendo sem uso de indicadores. Então eles só querem comprar com força e não há realmente nada inerentemente errado sobre isso se você sabia o que está procurando, mas a maioria dos traders não sabe o que você está procurando e eles simplesmente entram em qualquer lugar entrada com base em rompimento acima de uma alta conhecida. Eles vão comprar isso e veja isso como pontos fortes e eu colocarei o stop loss logo abaixo da mínima que seria aqui. Os vendedores a descoberto fariam o oposto. Eles teriam então qualquer movimento para baixo os colocaria em uma posição vendida e eles pegariam a outra extreme idade dessa faixa e colocariam só proteção por stop. Então os compradores que querem sair acima dessa consolidação vão comprar. Querem parar com uma célula de proteção stop abaixo da mínima. Os vendedores a descoberto querem vender em um stop e usar um stop de compra de proteção acima da max. Irmã, ok, então o enredo é o que vamos fazer depois da meia-noite. Que é essa linha vertical aqui. Qual é o enredo para onde vamos? Minha carreira inteira foi baseada na compreensão desse fenômeno e tem sido mais ou menos uma busca pela excelência. Então eu quero saber com a maior probabilidade de que lado eles vão trabalhar. Ok, e o que quero dizer com isso é se eles vão tentar colocar um grupo específico de traders. Quer as pessoas queiram ou traders pessimistas no lado errado. Logo antes de Londres criar o que é a mínima mais alta do dia.
Então a chave é isso, é tirar até agora em nós. Isso é o que deve ser uniforme em suas anotações agora, é o que você está procurando. O que configura a oportunidade. Se preferir, para o dia de negociação específico. Se tivermos uma faixa consolidada muito estreita entre 19 horas e meia-noite, o que seria considerado como a faixa asiática. Então, se tivermos uma consolidação muito estreita lá, isso configura uma grande possibilidade do algoritmo entrar em um modelo de tendência. Ok, então, em outras palavras, sem entrar no IFTA e ensinar nada realmente sobre isso, o mercado buscará liquidez acima ou abaixo dessa faixa com a premissa de que isso os colocará no LAD. O errado então seguirá para o outro lado pelo restante do dia de negociação. Ok, então vamos dar uma olhada em como ele pode utilizá-lo em uma condição de alta. Agora, os períodos em que o preço está em alta. Podemos estender a idade e a faixa alta e baixa para o futuro. Quando o preço retornará à faixa asiática, podemos antecipar a compra institucional. Vamos dar uma olhada nisso como um exemplo aqui. Vamos supor que temos em entender nossa expectativa. Se você quiser, de que o dólar australiano estava em alta para este dia em particular. Agora, se você quiser saber o que combinaria bem para chegar a essa conclusão de ser otimista. Se você olhar para o gráfico diário, verá que havia uma razão para o dólar australiano atingir uma alta igual. Ok, e cair para um gráfico de 4 horas ou 1 hora. Você verá também que é óbvio que você pode ver até agora o que mostramos nos ensinamentos desta série. Tem sido bastante óbvio saber onde está a liquidez e é isso que todo esse dia estava alcançando para S paradas de compra acima da máxima igual agora. Novamente, quero tirar a faixa asiática e fornecer apenas um gráfico em branco. Ok, e assumir por um momento antes da minha exposição. Ok, para a faixa asiática. Isso é o que eu costumava fazer. Ok, é assim que eu realmente negociava e eu estava fazendo isso desde 1994. Então você apreciará. Espero, a evolução, se quiser, do meu entendimento sobre como toda essa compra abaixo da abertura quando está em alta ou venda acima da abertura quando está em baixa. Todas essas ideias vieram desse elemento específico individual que eu vou mostrar a você agora. Eu teria no meu gráfico uma lista de todos os tipos de indicadores. Ok, então vou poupá-lo de tudo isso. Mas se apenas olharmos para as ações de preço como uma forma nua de abertura, alta, baixa e fechamento, pode ser bastante confuso, mas se você procurar por horários específicos do dia, conceitos ou características genéricas específicas que devem se manifestar então ao enredo que começará a se desenvolver. E você obtém isso ao longo dos anos. Muitas vezes é chamado de leitura de fita. Muitas vezes é chamado de pressentimento ou apenas aciona a intuição ou apenas por último. Eu chamo de intuição e experiência. Se você quiser, uma vez que você sabe o que está procurando, você espera que esse cenário se desenrole. Então é isso que eu teria feito sem a faixa asiática. É assim que sempre tratei o SP. O mercado de títulos e futuros de moeda. Eu obteria o preço de abertura à meia-noite. Ok, e esse preço de abertura é visto aqui. Bem ali, e tudo que eu faço é desenhar esse preço de abertura até às 11 horas da manhã. Horário de Nova York. Agora. A razão pela qual eu o desenharia até às 11 horas da manhã. Horário de Nova York é porque seria o fim da tendência matinal para o S&P 500. Ok, então há uma razão para essa hora. Não é que eu esteja apenas tirando esse número do ar. Também é muito próximo do que foi ensinado no ensino anterior sobre o fechamento de Londres. Então é isso que torna esse cenário de fechamento de Londres o fim da tendência da manhã quando o mercado de ações ou o mercado de ações nos Estados também se sobrepõe convenientemente o suficiente com o fechamento do pregão de Londres. Intentar um pouco de manipulação que acontece lá e alguma realização de lucro. Então cria uma oportunidade. Mas para conceitos de intervalo de abertura,
Eu o desenho para 11 horas da manhã. Horário de Nova York, ok. Então se estamos procurando um cenário de alta e vou apenas argumentar que esperaríamos um dólar australiano mais alto aqui. Quero ver o preço inicialmente cair abaixo de seu preço de abertura porque quero comprar abaixo do preço. O de abertura, o entendimento é que quero descobrir o que Larry Williams disse que não poderia fazer. Como professor, aceitei isso como um desafio como aluno. Que é isso que vou procurar. Vou descobrir e esta é a minha interpretação de como fazer exatamente isso foi vista na ação do preço. Eu usaria o preço de abertura e, conforme ele caísse, compraria ali mesmo agora. Se eu não tivesse coragem de fazer isso ou se perdesse a oportunidade. Às vezes eu esperaria por um preço específico. Ele não chegaria lá e então ele decolaria se eu visse uma reversão ou reversão potencial eu olharia para a taxa alta, mas logo antes daqui você pode ver que havia um pequeno segmento de ação de preço. O logo antes dessa queda eu colocaria um bull stop ali agora conforme eu me formei no meu entendimento e o procuraria entrar conforme o preço estava caindo, mas eu também teria esse buy stop no lugar mesmo se eu conseguisse entrar. Muitas vezes o preço às vezes me pegava e me colocava em um buy stop na minha ordem de marcador conforme o preço estava caindo. Então, em outras palavras, o que eu estava fazendo era eu estava esperando o preço cair abaixo dessa linha horizontal ou um segmento de linha de tendência Caco. E o que isso está delineando o preço de abertura. À meia-noite no horário de Nova York, aqui dava abaixo disso eu estou esperançosamente tentando comprar isso agora conforme ele começa a cair meu olho vai B. M aqui porque agora estamos abaixo do preço de abertura, ele pode cair em me dar meu preço final de entra. Mas pode não cair então assim que ele começa a quebrar depois da meia-noite e ele volta a cair abaixo do preço de abertura, eu imediatamente adiciono um buy stop para metade da posição que eu quero negociar. Este ponto aqui, então em outras palavras, se minha posição total aqui fosse, digamos, de slots padrão, então na pior das hipóteses, se eu não obtiver meu preenchimento aqui e ele reverter, se você quiser, e correr muito rápido para essas máximas, isso me colocará pelo menos metade da posição que eu queria obter aqui. Então metade de algo é melhor do que nada. Se eu fosse capaz de colocar a posição total aqui, eu ainda tentaria fazer esse stop-off se eu obtivesse minha posição total aqui. Às vezes eu não era capaz de fazer isso agora. O problema é que sua mente está bem. O que acontece se você colocar sua posição de destaque aqui e estiver arriscando 2%? Bem, eu não estava arriscando 2%. Então estou negociando a 1%, 2%, então esta posição aqui se ela me preencher. Eu não estou com alavancagem excessiva ou se eu obtiver 0,5% aqui e esta metade aqui. Tecnicamente me colocaria acima de 2,5% de risco. Mas serei mais agressivo ao tentar meu stop loss inicial para tentar reduzir isso para 2%. Ok, e isso é realmente o que eu estava fazendo agora. Vamos contrastar o que acabei de fazer aqui com a implementação do intervalo do agente e é exatamente onde o preço preencheria com aquele stop de compra sendo acionado. Então agora eu estaria comprado aqui se não fosse preenchido aqui abaixo do preço de abertura à meia noite seria onde meu stop de compra com uma gema e meu stop loss estariam abaixo da mínima e você pode ver que eu tive que resistir a esse retrocesso aqui então porque ele se move mais tarde no dia. Agora vamos levar essa discussão de volta à implementação do intervalo asiático. Eu mostrarei como eu evoluí e vi uma visão muito mais clara sobre a ação do preço usando o intervalo como eu o defino aqui. 19h. Horário de Nova York para meia-noite nível 00 não como 12. 31 2.00 da manhã nessas coisas exatamente a meia-noite ok porque o que estamos a post ando é no preço de abertura da meia-noite que é o que define o algoritmo que ele passa. Ele vai para uma reinicialização se basicamente se você quiser pensar assim então se estivermos S otimistas ele vai ficar abaixo desse preço de abertura para buscar liquidez e então subir e passar o resto do dia subindo. Quando estiver pessimista ele vai ficar acima do preço de abertura à meia-noite para buscar liquidez e então cair por várias horas indo para Londres fechado ou Nova York aberto. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo com a implementação do intervalo do agente. Agora temos um intervalo asiático apertado. Aqui ok e novamente pelos odores estão acima do intervalo, os vendedores estão abaixo do intervalo preço.
O logo após a meia-noite faz o Kesobe e toca o intervalo asiático alto. Agora você está dizendo ok B. Amy, ele não foi acima dele, deixe seu stop estar lá e eu garanto que o spread do corretor vai abrir o suficiente para conseguir isso e você estará em longo e seu stop loss que estará bem baixo ou logo abaixo dele será marcado ali mês. Mock, reflita aqui, seu corretor, é com isso que você se inscreve quando abre sua conta, você está dando wireless permissão para abrir os spreads em você. Todo mundo faz essa grande reclamação sobre eu bem ele. Se fizeram isso, eles fizeram aquilo, você assina e concorda com isso. Então quando você vê pessoas online dizendo uma data RIG com 3 perdas de parada de PIB, isso não é verdade, não é preciso e eles não estão fazendo isso com contas reais, porque acredite em mim, internamente muitos ganhos de dinheiro com os corretores os consumiriam imediatamente, só não aconteceria o que eu acho pessoalmente com um stop loss de e qualquer coisa menos que 10 pips é simplesmente ridículo, é estúpido, porque Begley é do ponto de vista de um corretor de varejo, você está convidando-os a pegar suas ações, é só o jeito que você pode discutir comigo. E me dar todos os tipos de histórico e dizer bem, eu estou negociando com uma parada de 5 pips aqui. E ali está tudo bem, faça isso 10 anos e veja quantas vezes quem meu ponto é porque ofereça se no altar por esse sacrifício, quando há melhores maneiras de fazer isso, você não precisa ter menos de 10 pips de stop loss. Para se sair muito bem, temos uma faixa asiática aqui com entendimento ou neste modelo vamos esperar alto ok e o preço começa a subir inicialmente, volta a cair e quebra a faixa asiática aqui, então tira a mínima na faixa asiática que foi estendida além da meia-noite, que tropeça nos vendedores e também derruba indivíduos que teriam sido atraídos em um buy stop bem neste nível. Então os detentores longo estão dentro e agora eles estão fora, os detentores curtos estão dentro agora e seu stop loss está acima aqui ou aqui, então eles estão levando os dois lados do mercado para dentro e para fora. E então o mercado decola, vai mais alto. O que procuramos é esse pequeno movimento aqui, esse movimento é o que define o tom. Quando estamos otimistas, queremos comprar lá ou podemos fazer o que mostrei antes. Você pode colocar um buy stop bem aqui se for preenchido uma ordem contingente, que seria se eu fosse PR. Enchido com seu corretor para a ordem de câncer, basicamente se tivermos um contingente pai ordem surge. Rindo que eles comprem em um stop se esse estoque for preenchido. Se isso acontecer, então colocaríamos um stop de venda abaixo dessa mínima em algum nível de preço específico e você iria deixar isso no mercado e ir dormir e nem se preocupar em assistir a tudo isso. Ok, essa é uma maneira de aplicar um modelo de day traders e ou entrar com um modelo de longo prazo. Mas usando uma abordagem de day traders para negociar toda essa entrada, se você perdeu esta. Ok, e o preço começa a subir. Temos que ter um enredo por trás deste exemplo de ser otimista. Caso contrário, esta pode ser uma venda fácil. Como você verá quando falarmos sobre quando as condições são de baixa. Mas saber para onde o mercado provavelmente está tentando ir de um ponto de vista de período de tempo maior é significativo e crucial, e a utilização da faixa asiática. Caso contrário, você apenas fará algumas coisas que não serão lucrativas. Então, se estivermos otimistas, gostaríamos de ver este elemento aqui, então este aqui. Sem problemas, não precisamos obter isso e não precisamos fazer parte deste filme ou ok, não esperaríamos que o preço voltasse a cair e tocasse alta da faixa asiática, agora isso aconte. Se aqui é um pouco cedo, e então fazemos isso de novo na abertura de Nova York. Então na abertura de Nova York temos o preço sendo negociado de volta para a máxima da faixa asiática. Bem ali, é onde a compra institucional vai entrar em ação. Por que eles estão fazendo isso? Porque a faixa inicial foi definida entre 19 horas e meia-noite. Meia-noite é quando o algoritmo de entrega de preço interbancário IPAO é reiniciado e então ele ataca a liquidez aberta ou o fluxo aberto, que seria a tabela de ordens do intervalo do agente. Abaixo do intervalo do agente. Tudo bem, você sabe que você vai conhecer 15 pessoas diferentes que trabalham em um banco ou eles conhecem alguém com quem fumam charutos nos fins de semana no mercado aéreo. Eles vão dizer que o que eu acabei de dizer para você é um absurdo. Mas estou lhe dizendo que eles não sabem do que você está falando, porque estou fazendo isso diariamente. E para o PP semana após semana. Dia após dia, e estou lhe dizendo que não é baseado em mais nada. Exceto no que aprendi, ok. E algumas das coisas vão para a categoria de chapéu de papel alumínio e eu vou deixar você lutar com
Isso, eu realmente não me importo com sua opinião. Apenas saiba que o que estou sugerindo para você aqui. Se você olhar para isso na ação do preço, está lá para que possamos ver a entrada comercial ideal desta baixa para esta alta. Retrocedendo de volta para a sobreposição aberta de Nova York com alta da faixa asiática com o Henry. Do é que estamos otimistas em relação ao período de tempo mais alto. Uma bela ilustração de uma aplicação de intervalo asiático em condições de alta. Em uma corrida para as corridas. Então temos duas oportunidades aqui na abertura de Nova York e temos uma configurada aqui que nos dá o monto de entrada muito, muito baixo com muito pouco risco em termos de nossa entrada e, em seguida, o movimento subsequente para cima. A outra parte seria entrar em uma parada aqui acima do intervalo asiático. Mas você espera, você tem que se sentar e esperar o preço cair abaixo do intervalo asiático. Então você compra, quer romper acima do máximo do intervalo asiático. Mas as condições têm que ser otimistas e temos que primeiro ver o mínimo do intervalo asiático romper. Então uma ação de compra pode ser colocada no máximo do intervalo asiático. Se você fizer isso antes que o mínimo do intervalo asiático seja atingido, você será queimado, será interrompido. Você me enviará um e-mail dizendo que não funciona. Estou lhe dizendo que há regras aqui ele apenas as deu para você. Rebobine o vídeo e ouça novamente. Está muito claro. Tudo bem, diga a utilização do intervalo asiático em condições de urso. Ok, novamente como dissemos. Mas quando é otimista há um período em que fica quieto. Certo, antes da abertura de Frankfurt e Londres e não focaríamos nisso e quando estiver em uma consolide. Ação estreita e apertada estaremos procurando alguma medida de manipulação. Se você quiser, na ação do preço. Então o que faremos é esperar por uma quebra na faixa asiática baixa e então quando o preço voltar a S. O BIR estaremos antecipando a venda institucional. Então vamos dar uma olhada mais de perto neste exemplo aqui. Amplie aqui, obtenha mais detalhes agora. Deixe esta imagem queimar por 1 minuto. Ok, e agora vamos tirá-la e ir para um elemento de ação de preço nu e vou mostrar o que eu estava fazendo. Nodo antes de aprender sobre a faixa asiática. O preço de abertura novamente. Esta vela e eu estaria procurando por movimento de preço de baixa e se vamos apenas suspender sua 10. Pensas eu estava realmente em baixa antes deste dia ou não? Confie em mim, leia meu Twitter. Você verá todos os tipos de exemplos de mim fazendo exatamente isso. Mas, mesmo assim, vamos processar por uma questão de argumento que estamos em baixa nesta moeda específica. Fica naquele dia, ok, vamos procurar movimento de preço acima do preço de abertura, é isso que estou curando aqui, ok, agora eu aprendi cedo que esses níveis e esses topos duplos eram falsos outros e é por ISS. O que eu amei o padrão de negociação de sopa de tartaruga que aprendi em um livro chamado Os Trade Smarts. E se você não tem, você deve comprar, é um livro muito bom, mas aquele padrão ali ressoou comigo, pô. Eu já estava fazendo coisas semelhantes a isso e eu apenas procurava por essas máximas e mínimas. Iguais que eu já ensinei a vocês nesta série e imediatamente há um grande número de vocês em nossa comunidade que estão apenas passando pelo telhado agora com entusiasmo porque agora você vê algo que sempre esteve lá, mas agora você vê e é útil para você, você pode ver para onde o preço é atraído bem se virmos. Esta hora do dia está meia-noite e estamos pessimistas, temos maxim. As iguais aqui imediatamente eu quero saber que vai haver uma alta acima do preço de abertura e oeste. Endo isso no tempo por volta das 14 horas da manhã horário de Nova York e qualquer hora que o preço for nele. Ou se a do acima desse preço de abertura está dentro de uma zona de matança que significa zona de mata. Se aberta de Londres ou Nova York se for negociado acima desse preço de abertura. Vou procurar entrar em curto agora se formos acima dele, é isso que eu estava fazendo antes de começar. É reincorporar o conceito de intervalo asiático. Eu simplesmente procuraria por esse rally acima se eu tivesse esse cenário aqui. Eu estava vendendo bem ali. Eu venderia descoberto o SP. Eu venderia descoberto o marco alemão. Eu venderia descoberto o franco suíço. Eu aumentaria o e todos aqueles contratos futuros de commodities. É isso que eu faria, essa era a minha técnica de entrada ali mesmo e então eu iria dormir e acordaria por volta das 5 horas e mais e, com sorte, obteria algum lucro e tiraria algo. Tentaria meus stop loss muito apertado, às vezes seria interrompido.
Outras vezes continuaria direto para o Glober em protesto aberto nos boxes e então eu pegaria mais ao. Deu acompanhamento nas horas da sessão do dia na sessão de Nova York. Mas se esse for meu ponto de entrada, assim como qualquer outra pessoa, a vida pode atrapalhar, posso ficar doente. Meus filhos podem estar reclamando de dores de crescimento e eu não posso ser na frente dos meus graf. Quais você sabe que isso acontece? Você sabe que eu sou um pai, eu sou um marido, eu possuo. Eu sou um pai de estimação, tenho 2 boxers e qualquer coisa pode acontecer ou eles me distraem de ré. Ao entrar onde eu quero entrar, eu nem sempre uso ordens de limite, há certas condições em que eu quero usar uma ordem de limite, mas principalmente eu quero estar executando a taxa quando os mercados ES estão acontecendo para negociar contra meu viés direcional para o dia. Eu não me importo com a ordem de mim. Rado algumas pessoas que dizem que você não deveria estar usando ordens de mercado, você sabe que eles deveriam estar usando ordens de limite. Novamente, isso vai junto com não saber o que eu faço. Eu estou realmente negociando agressivamente taxa como os mercados gritando mais alto, eu vou marketing vendendo taxa curta do que lá, e você viu meus exemplos, eu estou entrando lá taxa para altas e ordem muito baixa. Essa então eu não me importo com a opinião de qualquer outra pessoa, eu posso fazer isso repetidamente vou. E não está mostrando repetidamente semana após semana, se você estiver em uma semana olhando para o Lean. Então você pode usar ordens de mercado, mas se eu M1 estiver acordado eu vou colocar uma ordem de limite. M cerca de 2 pips acima dessas máximas iguais. Minha ordem limite seria sobre urso e meu stop loss seria cerca de 35 a 40 pips e eu iria dormir e ficaria confortável com isso. Ok, eu teria um lucro de 80 pips na posição completa dessa forma. Se eu acordasse ele se movesse em um ritmo acelerado e se movesse 80 pips, isso seria 5 pips acima do meu objetivo semanal, que é 75 pips. Estou sempre mirando em 50 e 75 pips apenas para um objetivo semanal. Uma vez que faço isso, termino de negociar. Acordar e o esse mercado já se moveram 80 pips. Terminei a semana e não fiz nada além de dormir durante todo o processo. Mas se eu perder esta oportunidade? Ok, se eu perder, meus olhos vão para a mínima que se formou antes dessa corrida acima do preço de AB. Abertura quando estou pessimista. Então vou colocar um stop de venda para me colocar agora. Stop de venda, senhores, vocês os entendem como uma base de proteção ou um mecanismo para proteger sua posição longa. Se houver não é uma posição longa e você coloca um stop de venda, isso vai colocá-lo em curto e é isso que eu esperaria ver acontecer aqui. Então, em quedas de preço, eu poderia estar em curto lá e meu stop loss estaria acima da máxima hoje. Então vamos supor por um momento que eu perdi essa oportunidade aqui e eu simplesmente não consigo ficar acordado, algo acontece. Você sabe, minha esposa está se preparando para ter um bebê. Isso aconteceu, eu tive que fazer uma negociação. Então você sabe, eu tenho que negociar. Pessoal, ok é o que é, ok. E eu tive que ouvir sobre isso no caminho para o hospital naquele dia. Mas, no entanto, você sabe que isso é uma coisa da vida real aqui. Pessoal, então se eu perder a oportunidade de entrar. Ok, e o franco suíço está procurando cair. Vou colocar um stop de venda. Um pequeno balanço baixo logo antes do rally acima do preço de abertura com a expectativa de que, se essa ordem falhar, colocará um stop de compra de proteção acima da máxima mais 3 pips. Novamente, o mesmo cenário. Eu teria lucro de 50 dicas, que é uma mínima, e eu estabeleço um objetivo semanal e é isso. Eu não arrasto meu par e eu não faço trail stops. Eu não tenho um mecanismo que faça trail do meu stop loss mais devagar porque eu não acho que isso deva ser feito. Ok, eu ensino que fazer trailings parciais é a melhor maneira de ir e deixar seu stop loss onde você o colocou inicialmente. Gerencie o risco de fazer trailings parciais e então mova-o lentamente para baixo depois que a negociação em Nova York começar. Porque se você vai obter um grande grão hoje como vemos aqui, você quer fazer trailing do stop loss depois que Nova York tiver feito seu retrocesso. Se levarmos a conversa de volta para a utilização da faixa asiática, podemos ver aqui o que está realmente acontecendo é que temos uma consolidação estreita e apertada e estamos pessimistas agora. Acho que temos pessoas que querem comprar no rompimento. Elas tropeçam como movimento acima da alta da faixa asiática aqui. Então agora o que elas estão comprando? Elas estão gastas, muitas coisas vão estar logo abaixo daquela marca baixa. Vai logo abaixo dali para fazer seus stops. Observe que não vai apenas um pouco. Vai convenientemente 10 pips abaixo dela. Vai varrer qualquer um que tenha um stop loss mínima ou logo abaixo dela e usando aquela pequena K. O daqui eles acham que estão seguros.
Eles não estão. O movimento real está acima da alta da faixa asiática desde que as compras foram colocadas e retiradas, sendo impulsionadas de volta para cima novamente. Por quê? Porque os vendedores a descoberto que temos a sorte de tentar vender a descoberto no topotes de canal ou faixa de negociação. Eles estão ganhando dinheiro aqui. Eles não terão permissão para serem lucrativos. Eles correm suas paradas. O que seria uma parada de compra? Correm acima dessas máximas. É aí que você está procurando ser um vendedor. Esta é a entrada de menor risco e alta probabilidade para usar a faixa asiática. Se esperarmos que a mínima da faixa asiática seja quebrada e ela volte para ela. Esse é o outro ponto de entrada usando a faixa asiática. Então podemos ver que há duas maneiras de usar esta faixa vendendo acima da alta da faixa asiática. Nudo estamos pessimistas, o melhor cenário. Especialmente se você tiver a centralização que foi descrita aqui. Entenda o enredo, você tem que ter um viés no dia e não mudar de marcha com base em todo esse pequeno movimento. Aqui você tem que exeguir o que sua análise está pedindo. Nosso período de tempo vai cair. Então queremos estar atentos ao mercado para tomar fora da faixa asiática alta se isso acontecer. Poderíamos vender a descoberto lá ou a negociação de confirmação de baixo risco e esperar pela faixa asiática baixa quebra então negociar de volta para ela então podemos vender lá e se isso acontecer durante uma zona de matança de ICT Londres aberta ou Nova York aberta suas probabilidades vão às alturas em termos de serem bem precisas então você pode ver isso desdobrando seus gráficos se você passar pelos gráficos com isso em mente Basta colocar a faixa asiática e pintar-los manualmente eu sei que todos vocês querem indicadores e pop isto para cima e vazio. O para isto e vazio para aquilo fisicamente desenhar. Los passar algum tempo nos gráficos ficar íntimo com a ação do preço porque isso vai te ensinar muito mais eu tive que fazer essas coisas com gráficos que você sabe desenhar. Usa a mão como eu tive uma boa sessão com gráficos impressos então eu imprimia gráficos e eu fazia das essas coisas à mão e uma régua e um marcador mágico e marca-texto que é o que eu costumava fazer então. Estou convencido de que é isso que me fez bom nisso sendo preguiçoso sobre isso o que você estaria mente dizendo é que eu não tenho tempo para realmente estudá-lo. Apenas me deu o batom no gráfico e então lá está você não obterá o mesmo nível de apreciação ou comprei. São se você encurtar desenhos níveis como eu ensinei. Então, tomando tempo para desenhar isso manualmente e lembrando a si mesmo. Ok, talvez até valha a pena tomar o tempo para digitar uma notação. Você sabe nesta área que para não focar em um ou dois movimentos abaixo da faixa etária. Ok, concentre-se principalmente em um movimento acima da faixa asiática alta quando estamos pessimistas. Ou se quebrarmos a baixa da faixa asiática depois da meia-noite. Espere por um novo teste uniforme para a resistência agora pensando no que você está vendo aqui se olharmos. Separação do preço assim. Se não usarmos o conceito de faixa asiática aqui. Como estou descrevendo, a questão é porque isso seria um ponto de venda. Quero dizer. Concedido, você sabe que pode voltar a esta baixa aqui e dizer. Bem, essa é provavelmente uma razão para isso. Mas você realmente olharia para isso depois de ver isso e então este movimento através. Sim, sem isso à vista, as chances são de que você provavelmente não verá este cenário real e isso é apenas uma diferença entre entender a leitura da fita e construir contexto por trás do preço e também ner um viés é importante saber o que é um viés de negociação para um determinado dia qualquer que lhe diga para não negociar com viés são eles que estão lhe dizendo isso porque não sabem como fazer isso. Dei muitos exemplos de como você pode chegar a um viés diário e você não obterá um viés diário que seja preciso todos os dias. Então não me deixe pintar esse quadro para você. Mas posso estar na casa dos 90 em termos de minhas probabilidades e viés direcional se você puder obter. Apenas 65 a 70% de precisão com ou com seu viés e então esperar por condições como estou estando aqui adicionando zonas de matança de hora do dia. O viés diário com foco era o intervalo asiático. Já vimos a potência 3, ele constrói o modelo inteiro para o intervalo diário e você não fica surpre. Só quando certas coisas acontecem. Na verdade, você as está antecipando antes que aconteçam e ao ver dia após dia fazendo isso, você se torna muito melhor em interpretar bem a ação do preço e a previsão.
que é um conjunto de habilidades que você não pode aprender lendo livros ou assistindo meus vídeos. Você tem que gastar tempo nos gráficos, e se você fizer isso eu prometo que você vai aprender mais do que qualquer outra coisa que você já estudou. Espero que você tenha gostado desta apresentação, e se você gostou você pode encontrar mais no InnerC. Ifly 3